Por exemplo, ó, Kikiki do caralho. Eu falando do Kikiki da feira e Letícia aqui, ó. Ah, tava presa em casa. Amarrada. Amarrada no sofá. Conversa pra cá. Vou falar com o Augusto, viu? Fala com o Augusto. Posso começar? Maria, posso? Tá. Levanta a mão e pessoal do online comenta eu, se você já escreveu sobre esse tema. Quem já escreveu sobre algum tema e conseguiu usar isso aqui como tese? Muito bem. Tema totalmente novo, então, né? Então vamos. Medicalização. Tu pode não saber conceituar, mas você tem uma ideia do que seja, concorda? Por quê? Porque o radical indica uma palavra. Qual? Medicamento. E medicamento significa o quê? Remédio. E remédio vem de onde? Farmácia. Perfeito. Então, qual é a indústria de hoje? Oh, beleza, massa. Então, aqui a gente já começou a trilhar um caminho. Indústria farmacêutica. Se é indústria, Murilo, se é indústria, qual é o interesse dela? Mercadológico. Lucrar, não é isso? Interesse mercadológico. Não, Bruno, é salvar vidas. Tá, beleza. Pode até ser. Mas para essa indústria existir e resistir, tem que ter lucro. Salvou, ótimo que salvou. Mas mais importante é o lucro. Fernanda, segunda parte do tema. A quem interessa? Responda rápido. A quem interessa, então, esse remédio, essa medicalização? A resposta é indústria farmacêutica. Essa já pode ser a tese. Ou, se você não quiser ser tão específico, a tese vai ser o quê? Interesse mercadológico. E o exemplo, indústria farmacêutica. Fechou? Podemos fazer assim, então? Repertório bom para isso, qual é? Karl Marx. Foda. Não quero usar Karl Marx. Qual é? Não quero usar Karl Marx. Qual, então? David Harvey. Não. Não. David Harvey, não. Ou é Karl Marx ou é quem? Doideira, né? Doideira, pô. A gente fica tão acostumado, né? Não tá errado, não. Calma. Não tô falando que tá errado. Mas, por exemplo, preste atenção na minha fala, tá? Aspas. A mesma sociedade que me deprime vai me vender um remédio para me alegrar. Foda, né? Por que é foda essa frase? Na mesma frase tem o tema, remédio, e um paradoxo, uma contradição. Como é que vende o remédio? Deprime você, mas também vende o remédio? Faz os dois? Aham. É a contradição da sociedade moderna. Esse paradoxo de precisar de uma doença para poder vender a solução. É tempos modernos de Charlie Chaplin. Ele passando na rua com uma pedra para quebrar o vidro, logo depois ele passa com o vidro para poder colocar no lugar do quebrado. Certo? Eu acho que nesse caso é muito melhor do que Karl Marx. Você fala da indústria, argumenta para lá, argumenta para cá e insere esse repertório do André Dahmer, página 23 da nossa revistinha. Anota aí. Página 23 da revistinha. Página 23 da revista de repertórios. Bruno, quero ir além. Eu quero entregar o Karl Marx, porque eu já sei fazer uso dele. Eu tenho um modelo prontinho para usar ele, mais essa citação do André Dahmer, da página 23. E aí?
Pode ou não pode? Sim ou não? Vocês que mandam. Sim ou não? Mas como é que vai ser a organização? Um no começo e outro no final. Tá, tudo bem. Karl Marx, começo ou fim? Depende de quê? Da argumentação. Bom, o que eu vou levar para o caminho do interesse mercadológico, lucro e farmácia. E aí? Vamos lá. Qual vocês acham que prepara melhor o cenário? A citação? A mesma sociedade que me deprime é aquela que vai me vender um remédio para me alegrar. Ou Karl Marx dizendo que o lucro está acima de tudo. Porra, dúvida do caralho, concorda? Que dúvida cruel, velho. Porque a tese vai ser qual? Interesse mercadológico. O que que o Karl Marx fala? Do interesse mercadológico. Então, quem prepara melhor o cenário? Karl Marx. Perfeito? Aí eu concordo com quando o Valtinho fala, depende do caminho da argumentação. E o caminho da argumentação é tese e interesse mercadológico. Karl Marx, perfeito para preparar o cenário. Aí tu fala um pouquinho, André Dahmer pode aparecer no meio ou no fim. Não precisa nem ser no fim, pode ser no meio já. Mas eu gosto muito dele no final, para realmente confirmar tudo que eu vou ter falado. Isso, a mesma sociedade que me deprime, isso, é página 23. Vai me vender um remédio para me alegrar. Foda, pô. Incrível. Você está dando a porrada teórica e uma frase impactante, porque o Karl Marx não é impactante. Ele é só para apresentar a tese de novo, concorda? Inclusive, se esse for o desenvolvimento um, não precisa de tópico frasal mais repertório. Ridículo. Repetição do caralho, concorda? É já Karl Marx, pô. Para abrir e já dar conta do tópico frasal também. Perfeito? Nessa perspectiva, desenvolvimento um. Nessa perspectiva, segundo o filósofo Karl Marx, o lucro para a indústria farmacêutica estará acima de tudo. Já apresentei. Acabou. Simples pra caralho. Vocês fazem muito melhor, inclusive, tá? Mas eu tô falando, não precisa de tópico frasal mais repertório. Já começa com repertório. Beleza? Se for usar Karl Marx. Segue. Volta aqui pra vida. Medicalização da vida. O que que é vida? Vida é tudo. Vida é tudo. Mas quais setores vocês acham que fica mais legal para a gente falar sobre remédio e essa medicalização? Inclusive, eu nem falei o que é medicalização ainda. Nem expliquei realmente o que é medicalização. Calma. Bem-estar, saúde, que mais? Ei, gosto bastante. Eu sei que medicalizar, ou seja, o uso indiscriminado e imediatista do remédio, é mais para a saúde, de uma forma geral, óbvio, mas o Enem gosta muito do debate sobre saúde mental. Então, o aluno que levar para esse caminho será agraciado pela própria vibe da prova. Não cai saúde física. Pensa comigo. Eu posso levar para o meu texto a ideia de saúde física. Vamos lá. Estou com uma dor nas costas. Aí eu poderia fazer fisioterapia, 2, 3 meses, para realmente descobrir o que está acontecendo. Demora para caralho, né? 2, 3 meses, demora muito. 10, 12, 15, 20 sessões. Ou eu posso tomar um Torcilax, que vai resolver de imediato. Meia horinha já começa a sentir o corpo mais molinho, porque tem anti-inflamatório, relaxante e cafeína. Semana que vem, dor de novo. Dependência. Você ligou? Boa. Gostou? Gostei. Gostei também. Porém, pensa agora, depressão. Qual tem mais impacto? Dor nas costas ou depressão? Tá entendendo por que o Enem escolhe mais saúde mental do que impacto absurdo? Por exemplo, estou estudando muito, estou trabalhando muito, eu preciso render, eu preciso performar mais e melhor.
eu estou trabalhando 14, não estou falando eu não, 14, 15, 16, 14, 15, 16 horas. Eu, no final do dia, no final da semana, ainda acho que fiz pouco. Essa autoexploração. Porque na sociedade contemporânea, para Byung-Chul Han, o problema não é a disciplina, não é o controle, o sistema te controlando. É a autoexploração. Você não precisa de ninguém te explorando, você se explora sozinho, pô. Que é a ideia do empresário de si mesmo. Tu tem que fazer tudo, irmão. Tu tem que conseguir os resultados por você, velho. E se você não conseguir, esse fracasso é um fracasso individual, seu, somente seu. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você que não quis estudar enquanto eles dormiam, trabalhar enquanto eles descansavam. Puta que tá entendendo? Aí pra render mais, o que é que tu faz? Toma Ritalina, porque ajuda. Lugar de fala, tá? Lugar de fala. Eu já tomei Ritalina, pô. Porque, primeiro, não foi assim não, tá? Não foi assim não. Uso indiscriminado. Não, eu tenho TDAH, então eu posso, tá? Por isso que eu falo lugar de fala. Aí eu, pô, o tempo que eu tomei Ritalina, puta que pariu. Ô, produtividade não, meu filho, é outra coisa, é outro nível. Eu sentava aqui, ó, era uma época que eu estava estudando muito música, tipo assim, eu levava muito a sério mesmo a profissão de músico, então eu estudava música, né? Tipo, tocar, né, Bruninho? Ensaio, não, não, estudar, irmão. Partitura, estudar harmonia, papapá. Eu ficava 5, 6 horas fácil, pô. Pá, meu irmão, 5, 6 horas, estudos. Uma coisa é tocar 5, 6 horas. Outra é estudar. Conseguia fácil, fácil, fácil. E era uma época que eu tinha banda, banda pra caralho, inclusive, estudava para melhorar enquanto músico, fazia faculdade e já dava aula. Eu falei, meu irmão, esse produto que a sociedade criou, farmácia maravilhosa. Amo, amo. Ritalina, minha paixão. Aí começa, né? Efeitos adversos, loucura, o humor muda. Eu falei, isso é do demônio, pô. Não, aí mudei o medicamento. Mas tem pessoas que não precisam e usam. Para melhorar o quê? O foco. Concurseiro começou com os concurseiros. Depois foi para vestibulando. Aí o cara fala, porra, se na época do vestibular deu certo, vou continuar. Qual o problema? Qual o problema da Ritalina? Tem uma cor, a tarja. Qual é a cor da tarja? Preta. Tá entendendo? Parou de tomar Ritalina, rendimento baixou. Pressão do caralho. Cadê os rendimentos, porra? Cadê os rendimentos? Aí você, não, calma, que isso aqui, o corpo dói, cabeça tá no caralho. Isso aqui. Preciso dormir, porra. Não tô conseguindo dormir. Rivotril. Tu. Aí o cara toma remédio para estudar, para trabalhar, para dormir, para acordar, para performar. O que que aconteceu com a vida dele? A vida dele foi o quê? Medicalizada. A quem interessou essa medicalização da vida da pessoa? Uma indústria e um sistema. Que sistema é esse? Capitalista. Aí, num parágrafo, falaremos da indústria, bem capitalismo mesmo, por isso Karl Marx, e por isso André Dahmer, página 23 da revistinha. E no D2, mercado de trabalho. Perfeito? Mas posso falar de estudo também, Bruninho. Tá, mas mercado de trabalho, tu já tem vários argumentos no bolso. Por isso que eu trouxe esse tema, entendeu? Vamos lá. Turma Power talvez seja diferente um pouco, mas deixa eu fazer a pergunta. Quem aqui já escreveu a tese em interesse mercadológico? Levanta a mão. Pô, maravilha. Beleza. Quem, na última redação de Mercado de Trabalho do Futuro, falou sobre precarização e exaustão do trabalhador? Já diminuiu pra caralho. Percebeu? Mas eu preciso que quem já escreveu sobre o interesse mercadológico também escreva sobre precarização e exaustão do trabalhador. Vou explicar o porquê, tá, Leque?
E esse tema eu fiz quinta-feira. Por isso vocês estão recebendo um material avulso. Eu estou enlouquecido esse mês. Me deixa, tá? Toda semana vai ter um tema fresco. Algo que eu pensei entre semanas. Beleza? Percebi que uma galera não estava usando interesse mercadológico e que uma galera principalmente não estava usando precarização e exaustão. Mas vê se não faz sentido, leque. Enem já cobrou tema sobre trabalho? Algumas vezes. Ele já ligou a questão do trabalho à escravidão ou algo parecido? Aham. Invisibilidade? Aham. Portanto, precarização. Mas não foi precarização exatamente. Ele abriu a brecha para você falar sobre. Quem falou, falou. Quem não falou, tudo bem. Aí o que que ele faz? Ele quer cobrar de novo o trabalho. Ele quer de novo falar sobre trabalho. Mas já esgotou algumas opções. Ele já cobrou escravidão, realmente. Ele já cobrou trabalho infantil, trabalho realizado pela mulher, que é o trabalho de cuidado. O que que sobrou para ele? Poucas opções agora. Os principais temas ele já cobrou. Aí ele pensa, e se eu juntar algum tema com trabalho, precarização, exaustão e saúde? Mas mental, porque eu adoro mental. Puta, tá entendendo o que eu tô falando? Não me surpreenderia que aparecesse um tema como esse. Não desse jeito, porque, Fernanda, eu aqui é foda, tá meio filosófico nesse tema, né? O jeito de cobrar não tá muito a cara do Enem, não. Não tá, não tá. Mas isso aqui pode ser um mote para ele pensar outro tema, beleza? Mas não só saúde. Qual seria o outro ponto? Educação, trabalho, relacionamentos. Por exemplo, ansiedade, síndrome do pânico e papapá. E outra coisa, não estou falando mal da psiquiatria que sai medicando todo mundo. O psiquiatra é formado para medicar, beleza? Ele é especialista em fármacos. Ele tem que prescrever, certo? Se você for a ele, ele tem que resolver. Mas, por exemplo, um caso, um caso que não é grave, não é crônico, tratado por um psicólogo antes de um psiquiatra, ou mesmo que passe primeiro no psiquiatra, mas que ele recomende um psicólogo, faz sentido demais. Talvez naquele momento não seja ainda necessário medicar. Talvez uma reeducação alimentar, uma reeducação sobre o próprio corpo, exercício físico, por exemplo, já melhore consideravelmente a situação daquele indivíduo. Aquela tristezinha vai se dissipando, aquela melancoliazinha que parecia dele, inerente a ele, não era, e sem medicamento algum. Porém, tem um problema. Nós somos imediatistas. A gente quer uma solução rápida. Então, o imediatismo da sociedade, junto com o interesse mercadológico de uma indústria e de um sistema capitalista que pressiona você sempre a ser mais útil, faz com que você tome o remédio, a pílula mágica. Esse é o debate. Duda, eu não gostaria que vocês fossem para outro caminho. Porque eu tenho certeza que se aparecer no Enem ou algum vestibular, vai aparecer assim. Tranquilo? Então a gente tem que estar preparado para esse nível de compreensão. Quem extrapolar pode até fazer um texto mais interessante. E provavelmente vai. Mas vai entregar muito além do que o corretor está preparado para ver, para ler. E a gente está com muito medo do corretor, lembra? Estamos com muito medo do corretor. Murilo. Sim, família, educação, por exemplo, a escola especialmente, dá para falar muita coisa. Mas é o que eu falei, eu não vou ramificar muito. Eu quero que vocês façam esse texto que eu quero que vocês façam. Quem não quiser fazer, não tem problema, tá? Mas esse aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Em todos os vestibulares possíveis. De Enem a FUVEST. E lembre que Enem é, tipo, básico. Não estou dizendo que todo mundo escreve básico, mas estou dizendo que são temas mais básicos, mais fáceis de serem digeridos.
Aí tu vai para a FUVEST, que é outro nível, filosofia. Tem tema da FUVEST que foi utopia. É isso. Não é um debate comum. Aí, gente, vocês viram que negócio utópico aconteceu? Não, pô. Você fala assim, ah, pô, que doideira, né, velho? Tu viu a reportagem sobre as pessoas que não têm absorvente? Pobreza menstrual. É Enem. FUVEST não, pô. É a filosofia por trás da pobreza menstrual. Um pouco, entendeu? Exige um pouco mais. Tá. Tirinha. Ou apareceria essa tirinha no texto motivador, ou uma tirinha muito parecida. Vou fazer uma análise bem idiota, certo? Que alguém vai olhar assim e vai dizer, ih, estão perdendo tempo. Calma. Maluzinha, como é a leitura ocidental de uma tirinha? Da esquerda para a direita. Beleza. Quantos quadros nós temos? Três. Da esquerda para a direita. Quantos personagens? Quantos personagens? Um, dois, três. Qual o foco? Quem é o principal aqui? O pivete. Porque ele está falando, não é isso? O tempo todo só quem fala é ele, ó. Chamaremos ele de criança. Criança é o foco, certo? Chamaremos esse aqui de quê? Pernas longas? Não. Chamamos de adulto. Eu não sei se é o pai, não sei se é o avô. Chamarei de adulto. E esse aqui eu chamaria de sapo. Perguntinha. O sapo interage na conversa? Tá. Expressar-se é um tipo de interação? Então ele interage, beleza? Como é que eu acho que acontece essa interação do sapinho? Quem já viu essa tirinha já algumas vezes, já percebeu que ele muda o humor, a expressão, como vocês disseram, de acordo com os estímulos dados pela criança. Então, ele está com a carinha de admiração ou contentamento ou, enfim, feliz, para resumir. E depois ele fica com a carinha triste ou decepcionado ou desanimado, não é isso? Eu entendo esse sapinho como um complemento da opinião do cara, da criancinha, entendeu? Sabe aquela ideia de amigo imaginário, um outro, né? Tipo um superego, alguma coisa assim. Enfim, aí é mais psicologia. Mas é um complemento, tá? Ele não é um personagem aleatório, não. Ele ajuda na interpretação sobre a criança. Quer ver? Posso comprovar? Qual é a expressão da criança no quadrinho um? Qual é no quadrinho 2? Qual é no quadrinho 3? Tá igual pô, o tempo todo. Então, quem é que te ajuda a entender qual é a emoção dessa criança? É o sapinho. Tranquilo? Tá. Até então, bobagem. Não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com nada. Só estou treinando com vocês é um exercício de interpretação de imagens, certo? O adulto aparece, aparece, a perna dele aparece. Mas ele, o rosto dele, o que ele acha, a expressão dele, importa? Não importa. Então, essa tirinha, esse personagem, provavelmente todas as vezes em que esse autor da tirinha, cartunista, faz a tirinha, não importa o que o pai acha, importa o que a criança acha, certo? Tá. Dito isso, vamos ler. O meu colega Vitor toma Ritalina. Meu colega Vitor, colega, se ele é uma criança, o Vitor é o quê? Provavelmente criança também, certo? Novamente a criança no centro, né? No foco. A mãe dele disse que precisa. Desculpa, a mãe dele disse que ele precisava. Ritalina, medicamento, a mãe acha que precisava do medicamento. Porque o Vitor se comportava como uma criança. Porque o Vitor se comportava feito criança. Qual é a sacada desse cartoon? Está sendo ignorado? Não.
Ele está se comportando como ele deveria. Criança se comporta como criança. Mas aqui, então, o fato de ser criança é um problema. E é um problema que vai ser resolvido como? Com medicamento. Estamos falando, então, desse cartoon criticar a medicalização de quê? Da infância. Então, a infância é medicalizada. Perfeito? Se você vai usar esse argumento no teu texto, é muito mais para o caminho de estudo, escola. Valeria a pena falar de escola e como a escola, por exemplo, estigmatiza determinados alunos, categorizando-os entre inteligentes, turma um pouco menos inteligente, turma B, né? Tem nada a ver hoje em dia mais isso, tá? Graças a Deus. Mas na minha época era assim. Todo mundo sabia que na turma A era a galera mais top. A turma B já, turma C, baderna e confusão. Bunda lelê no meio da aula. Por quê? Os alunos problemáticos. Mas, incrivelmente, os meus amigos da turma C são os que têm mais sucesso hoje em suas carreiras. Será que a escola não analisou errado? Não diagnosticou aquele menino problemático de forma imediatista e improvisada e negligente? Pelo amor de Deus, né? Aí uma mãe vai ser alertada. O seu filho não para quieto, é agitado. Por quê? Porque é uma criança. Aí a mãe vai atrás do psiquiatra, o psiquiatra é formado para aplicar o quê? Remédio. Toma remédio. Depois de alguns anos, 2 décadas, tu descobre que não era simplesmente um TDAH. Tu tinha superdotação, QI alto, exigências altas, então, para consigo mesmo e para com a sociedade. Altas habilidades que não foram exploradas. Por quê? Porque tu estava tomando remédio, irmão, para ficar igual aos outros, que era um nível um pouquinho abaixo do seu, mas que parecia que não, que tu era muito agitado, não dava para saber. Tô falando de quem? O Whindersson Nunes, pô. Recentemente falou sobre isso, pô. Veio a público e falou. Depois da minha última internação, descobri que eu sou superdotado. Tá ligado, velho? E ele é gêniozinho mesmo, pô. Quando tu percebe o que ele faz, do jeito como ele faz, fala, meu irmão, impossível, pô. Ele tem um QIzinho mais avançado mesmo. Ele tem uma percepção diferente. Ele tem umas habilidades diferentes, tá ligado? Que não foram exploradas, pô. Por quê? Uma indústria que, de alguma forma, silencia esses comportamentos. Silencia essas possibilidades. Certo? Aí eu, tranquilamente, usaria o Whindersson Nunes como exemplo do meu parágrafo. Tranquilamente. Não como um repertório. Não como um repertório. Usaria como exemplo mesmo, entendeu? Do que pode acontecer. Um cara que tem sucesso, absoluto, sim, mas que poderia já ter tido muito mais sucesso antes, ou ido por outro caminho que talvez tivesse sido o que ele realmente gostaria de ser. Cientista, por exemplo. O que impediria ele de ser um cientista? Se ele tivesse sido incentivado. Entendeu? Eu acredito que antes dele ganhar essa sessão financeira, né? Eu acho que essa questão da exploração dele também vai pela questão socioeconômica, né? Total. Sim. Aluno de escola pública, vulnerável, contexto de carência, né? Carência, pobreza, ignorância, sim. Meu amigo, você tem que entender que, por exemplo, os principais colégios de Maceió não têm um trabalho acurado, preciso, para reconhecer. Então, avaliam uma escola pública, precária, com redução de tudo, até de acompanhamento psicológico. Nem tem acompanhamento psicológico, de repente. Muito mais difícil, concorda? O que o professor disser, a mãe vai acatar. Teu filho não. Teu filho é impossível, Maria. Teu filho é impossível. É impossível uma aula com ele. Só atrapalha, não faz as atividades.
Aí quando tu vai olhar o tipo de atividade que a professora faz, ridícula, pô. Ele não é incentivado a fazer, pô. Ele não é motivado a fazer. Ele não é desafiado, pô. Aí ele se cansa. Aí vai fazer o quê? Vai dançar no fundo da sala. Aí ele se cansa, faz o quê? Uma bola de papel e joga na cabeça do amigo. Senta a bunda com ele, faz um acompanhamento aqui, ó. Pô, pô, pô. Do nada ele faz uma prova, brilha. Caralho. Pescou de quem? Loucura, pô. Tá? Foda. Parágrafo incrível. Mas hoje não. Hoje eu quero trabalho. Eu amei esse parágrafo, mas hoje eu quero trabalho. Beleza? Página 3, todo mundo. Página 3. Oi. Qual? Vou dizer agora. Vou dizer tudo agora. Não. Para hoje não. Eu acho muito perigoso. A Constituição de Chico Buarque é muito específica, pô. É sobre uma desumanização da sociedade e de uma cidade que vê um corpo no chão que caiu de um alto de um prédio e não se preocupa com isso. Ah, tá. Você vai pegar um verso ou é a música como um todo? Qual verso? É, eu acho que não vai casar muito não, porque a construção de Chico Buarque ela não vai casar nem com o tema direto e vai precisar de um pouco de arrudeio para casar com a tese. Aí eu acho mais complicado. Fernanda, hoje faremos o nosso texto com base no texto. Esse texto é do 30 linhas, então não se preocupe, então você não vai estar copiando de alguém não. Esse texto é nosso, tá bom? Só que eu percebo que ele pode ser melhor. Ele pode ter repertórios mais impactantes, mas a redação como um todo já está mais prontinha, tá? Vamos lá, introdução. Na obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, os indivíduos vivem numa sociedade controlada, em que qualquer desconforto emocional é silenciado pelo uso obrigatório de uma droga chamada soma. Vamos lá. Não é especificamente obrigatório. Quem leu esse livro sabe que não é obrigatório, mas é recomendado que se use, certo? Gosto muito dessa ideia do desconforto emocional silenciado. E a droga, especificamente, eles não tratam como droga, eles tratam como um medicamento mesmo, tá? Algo que deve ser usado toda vez que você ficar um pouco mais tristinho, moribundo. Por que eu adoro essa obra para esse tema? Porque consegue apresentar o tema, certo? Então, de cara, pum, apresentação do tema, perfeito. E por que eu continuo a gostar muito? Depois de apresentar o tema, porque eu acho que vale a pena. Porque nós temos também as nossas somas atualmente. Qual é a soma do brasileiro hoje? Eu citei uma. A tirinha citou uma. Ritalina. Perdeu o foco? Tome Ritalina. Qual é a segunda? Rivotril. Então, Brasil, que? Sim. Mas o Rivotril ainda é o mais vendido, pô. Rivotril, Brasil lidera, tá? Topo do ranking. Topo do ranking. Qual o ranking, Bruninho? Ah, o ranking eu não sei não, mas a fonte é Instituto de Psiquiatria do Brasil ou Ministério da Saúde. Bem básico. Se a gente está consumindo muito Rivotril, nós temos um problema. Esse problema é individual ou contextual? Provavelmente contextual. Há um problema de determinantes sociais.
é um problema do mercado de trabalho, é um problema da educação brasileira, é um problema da falta de lazer, da falta de cultura, é um problema, por exemplo, da crise política, da crise econômica, da crise sanitária. Percebe que uma galera ficou doente depois das crises que o Brasil teve? Crise política começou lá em 2010, 2012. 2018 para 2019. Ficamos doidinhos, pô. Depois dessa doideirinha política e econômica, veio a pandemia. Para fuder geral mesmo. Aí 2020. Prau. Aí é uma sobreposição de crises. Um amigo meu psiquiatra ficou famoso na internet. Alagoano ele. Fernando. Ficou famosinho porque ele publicou, escreve pra caralho, tem livros publicados. Aí ele publicou no Facebook, em 2018, ou foi 19, que ele sempre contou muitos relatos do que acontece no consultório dele. Ele já escreveu livros com esses relatos, inclusive, os causos. Aí ele falou, resumindo aqui para vocês. Ah, chegou um paciente meu, claramente triste, melancólico, um quadro aparentemente depressivo. Analisei para lá, analisei para cá, conversamos bastante, papapá. Meu diagnóstico, 2 pontos. Ele sofre de Brasil. O sofrimento do amigo dele é o Brasil, pô. É o que o Brasil oferece para ele em termos de economia, política, saúde, lazer, cultura, educação. O amigo dele estava completamente entristecido com o que poderia ver se com o que poderia vir a ser o Brasil. Estou falando de 2018, a época em que houve o confronto Lula-Bolsonaro. E independente daqui do teu posicionamento ideológico e político, tu sabe que foi ruim para todos os lados. É aí onde acontece uma polarização ainda mais evidente no Brasil, ideológica e politicamente. É aí onde começam, é nesse momento onde começam as brigas entre familiares, em que o pai deixa de falar com o filho deixa de falar com o pai, em que você sai do grupo, do WhatsApp, onde está a tua família. Começam conflitos mais internos. O que antes era um problema da sociedade, vocês que discutem política que briguem, né? Estava acontecendo agora dentro da tua casa. Meu irmão, é isso, velho. Por que eu estou falando isso? Caso você não queira ir para o trabalho, tu tem a educação, criança e adolescente, e tu tem a sobreposição de crises, que eu acabei de falar. Beleza, mas é um texto mais filosófico, concorda? Se eu for para trabalho, eu ganho mais concretude. Byung-Chul Han, ponto, acabou. Por isso que eu vou fazer esse caminho, tá? Sofia, é possível eu voltar ao desenvolvimento com Admirável Mundo Novo? Demais. Qual seria a vantagem de fazer isso? Qual seria a vantagem, meus amores? Eu torno ele mais produtivo. Se eu volto com a soma para compará-la com o Rivotril de hoje, eu ganho uma produtividade do repertório. Lembre que agora esse repertório está só pertinente ao tema. Ele está muito bem vinculado ao tema, beleza. Mas ele não tem ainda o impacto de vínculo com a tese. Quando eu volto para o desenvolvimento 1, volto não, né? Quando eu vou para o desenvolvimento 1 e retomo ele, agora ele está dentro da tese o quê? Interesse mercadológico, indústria farmacêutica. E aí, puf, se eu quiser, eu fico só com esse repertório, o texto inteiro, 200 pontos. Mas não é só voltar e dizer, a exemplo da nossa soma atual, o Rivotril. Não, não, não. Aí, de repente, uma cena, um personagem, um caso específico do livro que você retoma para falar de novo sobre a soma e incluir o Rivotril. Tu vai gastar aí umas 2 linhas. Tranquilo? Não é qualquer retomada. É uma retomada produtiva. Continuando. Garantindo a aparência de felicidade coletiva. Eu estou pontuando aqui, talvez, trechos que ele não valorize. Por exemplo, ele não valorizou Admirável Mundo Novo. Só está na introdução.
E eu acho que ele não vai falar muito sobre essa ideia de felicidade. Então, caso você ache interessante, ponto para você. Qual é o problema da sociedade hoje, Paladino, com relação à felicidade? Qual o problema hoje? A busca incessante. Como se fosse proibido ou não fizesse sentido ser triste ou ficar triste, pô. Às vezes você tá triste e é para viver esse momento de tristeza, pô. Só que a sociedade não tolera que a pessoa seja triste. Há uma romantização da positividade, concorda? E essa positividade excessiva, ela é tóxica. Exatamente. Aí vamos aqui colocar positividade que pode atingir um ápice de descontrole. Passa a ser tóxica. Passa a ser uma positividade que não ajuda, só prejudica. Tu tem que viver um momento de tristeza, eu falo pra você, não, 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 pô, tem que ser feliz, irmão. Sorrisão, bora, sorrisão. Não, pô, chegue junto, pô. Me ajude nessa tristeza para eu passar dessa etapa, porque se você não lidar com essa tristeza, vai voltar, pô. E pode voltar muito pior, pô. Um remédio não vai curar, pô. Tu tá só curando o efeito, não tá resolvendo a origem do problema. Positividade tóxica. E no mundo do trabalho, ela é mais perigosa ainda, né? No mundo do trabalho é assim, todo mundo consegue, por que você não? Eu trabalho 14 horas, por que tu não pode trabalhar? Se eu consigo, por que tu não consegue? Esquece que cada um tem um contexto econômico, social, cultural diferente, educacional diferente, biologia diferente. O corpo vai sentir de uma forma diferente. Bom pra caralho isso aqui, tá? Continuando. Essa ficção distópica revela uma crítica contundente à medicalização da existência. Tema. Primeira parte do tema, viu, Bruninho? Primeira parte do tema. Medicalização da existência. Cadê a segunda parte? A quem interessa? Onde é que está a segunda parte? Nas teses. Perfeito. Mas só nas teses? Então, a manutenção do meu tema, na segunda parte do tema, vai ser só quando eu falar da tese? Não, eu tenho que construir uma sintaxe para fazer a manutenção da palavra interessa. Beleza? E é o que a Letícia falou. Esse fenômeno cresce de forma alarmante, levantando questionamentos sobre seus reais beneficiários. Veja que entre o tema e a tese, eu consegui já apresentar o tema todo, mas não foi de uma vez só, não. Não foi de uma vez só. Apresentei a primeira parte, ponto, apresentei a segunda e depois a tese. Poderia juntar? Xixi, poderia juntar? Com certeza. Juntaria a segunda parte com a tese. Porque a resposta do tema é sua tese, ou não? A quem interessa? A resposta não é sim ou não. A quem interessa? Indústria e capitalismo. Então, a resposta a esse tema são as suas teses, certo? Assim, é necessário analisar como o lucro da indústria farmacêutica e a lógica de produtividade excessiva contribuem para a manutenção dessa problemática. Dudu, eu posso, só deixando claro, usaremos as mesmas teses, tá? Mas vamos mudar os conteúdos, principalmente com o repertório. Dudu, posso usar esse fechamento para todo e qualquer tema? Desculpa, toda e qualquer introdução? Hã? Se for causa a causa, sim. Quem fez o texto da semana passada? Situação de rua. Tá. Majuzinha. Maria Gomes.
Maju, qual foi tua tese? Tu lembra? Interesse mercadológico, especulação imobiliária, né? E o que mais? E preconceito. Dá para encaixar aqui, Diego? Tranquilo? Tranquilo, pô. É só repetir. A introdução tem que ser impecável. Mas não estou dizendo que você tem que gastar tudo nela. Quer ver um exemplo? Se eu já coloco a informação do Rivotril, gastei antes do tempo. Entendeu? Gastei antes do tempo, pô. Era informação fantástica para colocar no desenvolvimento. Desenvolvimento um. Quem vai ler para a gente? Murilo. Murilo trouxe uma cachaça e a gente vai tomar já já, tá? O Murilo tem uma empresa, uma cachaçaria. A família dele administra uma cachaçaria. Como é o nome da cachaçaria? O Coração da Mata, que fica em Teotônio Vilela. Incrível, tá? Tá aqui, do lado. Vou cortar essa parte da aula. Quem quiser tomar um gole, fica aí. E for de maior, lógico. Eu levo amanhã, sexta. Eu levo sexta-feira pro racha, pra gente jogar embriagado. Pais e mães e avós avós que estão assistindo a aula, é brincadeira. Murilo, dale. A primeira questão das corporações. O filósofo Michel Foucault já alertava que a medicina moderna, ao classificar focos e condutas, atua como instrumento de poder. Nesse contexto, patologizar condições como tristeza, timidez e inquietação permitem à indústria farmacêutica ampliar seus mercados e fidelizar consumidores. Um exemplo disso é o crescente diagnóstico de transtornos em crianças e adolescentes, que, muitas vezes, recebem medicação antes mesmo de uma escuta psicológica adequada. Essa medicalização precoce transforma experiências comuns em problemas clínicos, gerando lucros bilionários e aprofundando a dependência de fármacos na vida cotidiana. Portanto, nota-se que essa prática, longe de ser neutra, atende diretamente a interesses comerciais. Vamos lá. O que significa patologizar? Transformar um comportamento em uma doença. Ele explicou isso no texto? Tá explicadinho? Tá explicadinho? Sim ou não? Mais ou menos. Poderia ter puxado um travessãozinho e deixado isso bem claro, bem explícito, tá bom? O que é patologizar? Pode ser até um ou seja, vírgula, ou seja, transformar comportamentos em doenças. Puxa a seta e anota isso. Irmão, a gente não vai abrir brecha para nenhuma correção errada, pô. A gente vai ser neurótico. Aí, se a tua neurose tiver muito exacerbada, aí a correção vai ajustando, entendeu? Pô, Sofia não precisa de tanto. Isso aqui já tinha explicado. Aí tu vai ajustando, entendeu? Mas não pode ter buraco mais, tá? Não pode. Simplesinho, pô. Ou seja, transforma ou transformação de comportamentos comuns em doenças. Certeza que ele não explicou, bem? Tem alguma coisa sobre clínica, clínico, não? Crescente diagnóstico de transtornos. Mas eu estou falando que são transtornos. E patologizar não é porque seja transtorno, é porque eu estou vendo o transtorno onde não existe. Aí, boa. Aqui, ó, transforma. Onde é que tem isso? Ah, tá, lá embaixo, ó. Essa medicalização precoce transforma experiências comuns em problemas clínicos. Ei, caso clássico
de um texto que usa muito período. Problema clássico. Como você divide sempre em períodos muito curtos, tu sempre deixa para dizer depois, achando que está incluindo um monte de desdobramento, mas que tranquilamente poderia ser um ou seja lá de cima. Excesso de repertório, não. Só tem o Michel Foucault. Ah, excesso de período, com certeza, pô. Dificulta a leitura, trechos que poderiam tomar uma proporção maior, uma robustez maior, você termina logo. Eu sinto aquela necessidade de mais detalhes, tu só vai entregar 2 períodos depois. Boas informações, mas uma organização que não convence, tá entendendo? Ele falou uma introdução, que é literalmente a definição de fato constitucional. Perfeito. Acho que se ele botasse de novo, acho que ficaria muito repetitivo. Ah, tá, entendi. Só que é uma palavra nova, né? Esse é o problema, entendeu? Eu acho perigoso não explicar logo. E outra, não é nenhuma explicação, tipo, meu Deus, aqui ele tratou como um argumento novo, pô. Essa medicalização transforma experiências comuns em problemas clínicos. Tu já falou, pô, patologizar. 2 problemas. Você está sendo repetitivo e tu não aproveitou para explicar o que é patologizar no momento em que você falou sobre patologizar. Porra, velho. Não dá, galera. Esse negócio de período curto, período curto, período curto, é tipo, de 8, 10 linhas, 2 períodos são curtos, no máximo. O resto é tudo complexo, pô. É vírgula pra caralho, é travessão, é parênteses, é 2 pontos, ponto e vírgula. Não tem mais como fazer texto nível basiquinho, não, pô. Tu deixa muita coisa para dizer depois, aí vai dizer no momento errado. Depois é outro argumento, pô. Por exemplo, se eu gasto a explicação de patologizar antes, agora eu falaria só sobre o quê? Os lucros bilionários. Esse é um argumento robusto que cabe num período? Não. Viu como fica ridículo? É um teste. Tira uma informação que está repetida ou que deveria ter aparecido antes. O que que sobra? Meia linha, pô. Não dá, velho. Não dá. Aí, nesse caso, era para fazer o quê? Tu vai fazer o quê? André Dahmer. Tu. Fica evidente, portanto, que, aspas, a mesma sociedade que me deprime vai me vender um remédio para me alegrar. Aspas. Fecha aspas. Entendeu? Ou não quer usar André Dahmer? Tudo bem. Você quer Michel Foucault, mas volta para a soma da introdução. Tá entendendo? Volta para a soma da introdução. Como um exemplo, no Brasil, de como a gente faz para não ficar triste, de como a gente faz para silenciar o nosso sofrimento, que é normal, que é natural. Tá, vamos aprofundar. Gosto muito de Michel Foucault para a gente só achar que é isso aí. Não. Qual é a ideia do Foucault? É a vigilância. Michel Foucault. Obra Vigiar e Punir. Principalmente essa ideia de vigilância. Por que a gente vigia a sociedade? Para discipliná-la. E por que disciplinar ela é tão importante? Para controlar. Beleza? Sociedade disciplinada para que haja um controle social. Ele especificamente vai falar de qual controle social? Dos corpos. Por isso que a teoria dele é biopolítica, biocorpo, o corpo como instrumento político. Especificamente
Ele fala sobre a docilização dos corpos. Corpos dóceis, ou seja, disciplinados. E se o corpo é. Estou fazendo um gancho já para o D2, tá? Vou fazer um gancho já para o desenvolvimento 2. Se o corpo é dócil, disciplinado, controlado, ele é mais ou menos útil? Muito mais útil. Porque um corpo dócil, por ser disciplinado e útil, será mais o quê? Produtivo. Essa vai ser a nossa ideia. Para o desenvolvimento 2 já. Não estou nem dizendo que eu vou usar no desenvolvimento isso aqui, não. Estou só fazendo um gancho para o debate do desenvolvimento 2, que eu nem vou usar Michel Foucault. Eu vou usar o Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, começa o debate com Michel Foucault, para depois apresentar que o problema não é a disciplina. O problema hoje não é que eu sou dócil. O problema hoje não é que eu sou vigiado e punido. O problema é que eu sou autoexplorado. Eu nem preciso mais de um sistema para me controlar, pô. Para me explorar. Eu mesmo me autoexploro. O corpo dócil é útil, disciplinado. Desculpa, muda, tá? A ordem. É disciplinado, útil e, portanto, produtivo. Então, a quem interessa essa docilização dos corpos? A quem interessa? Capitalismo, a engrenagem, para continuar a fazer a engrenagem funcionar. Por isso que nesse texto aí apareceu a ideia de poder ligada ao corpo, entendeu? É um poder. E o Michel Foucault chamou isso de biopolítica. Lembra daquela ideia de necropolítica? Uma política que faz outros morrerem? Uma política, uma forma de política que mata pessoas? O autor partiu dessa ideia de Michel Foucault também. Meu, tu vai e volta. Os caras que estão escrevendo hoje, os caras que estão pensando a sociedade hoje, começaram a partir do Michel Foucault, pô. Michel Foucault está em todos os lados, pô. Linguística, Michel Foucault. Filosofia, Michel Foucault. Sociologia, Michel Foucault. Ele é o brabo, pô. Ele é o brabo. Aí os caras vão e revisitam as teorias dele. Mas basicamente é ele. Ele construiu uma arqueologia do saber. Olha o nome da parada, arqueologia do saber. Arqueologia do saber. É muita ideia de origem das coisas, né? Foda, pô. Tá. Vou usar isso aqui? Não vou, não. Por isso a gente vai ler o D2 e depois eu vou inserir o Byung-Chul Han para contrapor. Portanto, voltando para. Voltando para o tablet. Portanto, nota-se que essa prática, longe de ser neutra, atende diretamente a interesses comerciais. Pronto. Fechou o tema, manutenção perfeita e ganhou um conectivo conclusivo. Perguntinha, Santana, tem algum conectivo aqui para começar? O D1? Para começar, não. Tem algum conectivo para começar o D2? Por outro lado, é ou não é conectivo? Por outro lado, é conectivo, certo? Vou comentar porque ele não é bom para a gente. Bruno Pontes, conclusão termina com conectivo? Desculpa, a conclusão começa com conectivo? Isso aqui é um conectivo, mas eu concordo com o fato de você não ter gostado. Esse para enfrentar, para é finalidade. Conclusão é finalidade?
Conclusão é conclusão. Quais são os conectivos de conclusão? Logo, portanto, dessa forma, desse modo, então, destarte, dessarte. Tá errado ter isso aqui? Não, mas tem que ter um complemento. Escolha um conectivo. Não, outro. Portanto, um comentário sobre destarte. Geralmente vocês não têm um texto rebuscado, extremamente formal. O destarte é muito rebuscado. Aí o estilo não vai combinar. É problema para o Enem? Não é problema para o Enem, mas para outro vestibular pode ser. Como eu não sei quais vestibulares todo mundo vai fazer aqui, eu estou recomendando o que é bom para tudo, entendeu? Mantenha um estilo. Se tu usa pois, então, se você não usa palavras como deveras, demasiadamente, assaz, não faz sentido o destarte. Faz sentido o quê? Logo, portanto. Aí, esse é o problema. O que que ele é? Quem acha que por outro lado é um contraste? Levanta a mão. Erraria. Competência 460. Vamos lá. Um lado, outro lado. Necessariamente é o oposto? É um outro lado. Que pode ou não ser o oposto. É só o outro lado, pô. O outro lado da rua é o oposto? Do lado de cá? Não, pô. É A e B. É A mais B, pô. Por outro lado é adição. Prova da UPE, pô, isso aqui. Geral errou. Geral errou essa questão na UPE. Corta. Como é polêmico? Mas, Bruno, e por outro lado, na adição tá certo, então. Polêmico demais, pô. Polêmico demais. Não são só vocês, não, que ficaram em dúvida, não, se é contraste ou adição. Professores ficam em dúvida também, pô. Pô, eu não quero correr esse risco, Bruno, não. Deus me livre. Vai colocar o ademais, clássico, engessado. Acabou. Beleza. Dito isso, qual é a nota em competência 4? 160, já de cara, pô. A gente já sabe que C4 é 160. Mas não foi por conta do por outro lado. Foi porque dos três parágrafos, só um começa com conectivo. D1 está sem, D2 tem, mas conclusão não tem. Só por isso já perde 40 pontos. Santana, lê para mim, por favor, D2. Há uma pressão constante para que os indivíduos se adaptem a ritmos cada vez mais advogados a manter o desempenho mesmo em situações sofridas. Assim, trabalhadores recorrem o caminho para apontar, contemplar, falar com o quantitativo que adequa às exigências do mercado. Esse cenário é particularmente preocupante, pois ignora os determinantes sociais do estamentos humanos, como desigualdade, burnout e exclusão. Em vez de tratar as causas estruturais, neutraliza-se o efeito. Dessa forma, o uso indiscriminado de remédios passa a mascarar problemas sociais, oferecendo um sistema que prioriza o rendimento e independente da sua saúde. O repertório com Bauman é bom? É bom? Bom. Mas quem é melhor? Quem é melhor do que o Bauman para falar sobre isso? Por quê? Por que Byung-Chul Han? O que diferencia o Byung-Chul Han do Bauman aqui nesse debate? O Bauman é muito mais a ideia de pressão que o indivíduo sofre e o Byung-Chul Han é a ideia de tu tá trabalhando pra caralho, você vai trabalhar sempre mais e isso é uma autoexploração. Você está sendo empresário de si mesmo. Devido a quê? Quais são os fatores que fazem isso acontecer?
um estímulo e um discurso e uma mentalidade que vê positividade em tudo. Nada é ruim, não existe não, tudo é possível. Impossible is nothing. De quem é esse slogan? Adidas. Nada é impossível. Tu esquece, irmão, que para o cara fudido, 3, 4 geração, sem ninguém letrado, todo mundo analfabeto na casa, ele não tem nem saneamento básico, ele não tem nem água para tomar banho. Alguma coisa vai ser impossível para ele. Alguma coisa vai ser impossível. Não basta ele querer. Sério? Tu jura que ele não quer? Ele nem tomou banho, ele nem almoçou, ele não jantou, ele está 3 dias sem comer. Tu jura que ele não quer? Olha a porrada desse parágrafo, pô. Adoro o Bauman, mas o Bill Churran, de longe, muito melhor. O que que essa sociedade, o que que essa sociedade vai criar? O cansaço. E aí ele lança um livro, Sociedade do Cansaço. Como resultado da autoexploração. Oi, alguém me chamou? Não. Não, não ouvi vozes não, tá? Fica tranquilo, só me confundi. Vamos lá. No boom dos coaches motivacionais, eu não estou falando mal do seu coach. No boom dos coaches motivacionais, ficou muito clara essa autoexploração. Lembra, a gente entende a autoexploração do Byung-Chul Han, mas ele também deixa claro que o sistema capitalista neoliberal faz com que isso aconteça, tá? Ele promove essa autoexploração. Não é do nada. Então vocês entenderam muito bem. Sistema capitalista neoliberal que cria essa ideia de autoexploração. Tu tem que se autoexplorar mesmo, foda-se, é isso. Para conquistar, é isso, irmão. Frases que ficaram icônicas nas redes sociais. Bem a vibe coach motivacional, de autoexploração. Estude enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles descansam. E tenham um burnout. Só esqueci de dizer isso. Aspas. Estude enquanto eles dormem. Você percebe aqui um resquício da competição do darwinismo social? Eu contra eles. Puta que pariu, tá entendendo? Trabalhe enquanto eles estudam. Ai, descansam. Trabalhe enquanto eles descansam. Aí tu junta isso aqui, Santana, tu junta essa autoexploração, porque agora tu não vai ter tempo livre, concorda? Não existe lazer na tua vida. Não existe cuidado com a família, com a casa, com a tua saúde, com a dor que você tem aqui. Não, não, não. Toma um remédio e volta a produzir, irmão. Tá vendo que a ideia do corpo dócil ainda permanece? É o ponto de partida, pô. Só que pra gente é muito mais interessante o cansaço, hoje, tá? Do que essa docilização do corpo. Tá. E aqui, como efeito danoso na saúde, nós temos o burnout. Que o texto, inclusive, mencionou, não foi? O texto fala sobre burnout. Só que ele não aproveita burnout ou burnout no francês, tá? Mas eu acho que é mais usado no inglês mesmo, burnout. Burn, queimar. Explosão, né? Burnout é explosão. Que explosão? Física e mental. É o esgotamento físico e mental do indivíduo. É uma pane no sistema, ele não consegue fazer mais nada. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre, viram entrevistas sobre, mas tem
uma repórter da Globo que sofreu um burnout, uma crise, na verdade, não se sofre pontualmente, né? Mas ele é um acontecimento, né? Um processo. Só que o ápice desse burnout foi ao vivo. Ela simplesmente travou, deu uma pane. Puf! Ela relatando depois, obviamente, não na hora, porque burnout, né? Ela relatando depois, ela explica que na hora simplesmente deu um branco, ela não sabia o que fazer. Gente, ela fazia todo dia isso, há anos. E ela falou, naquele momento eu não sabia o que falar, o que pensar, onde eu não era eu. Ela falou, eu não era, simplesmente minha vida ficou branca. Pô, caralho, do tanto que ela trabalhava, pô. E provavelmente se medicava para poder se transformar em mais produtiva. Porque é impossível, Maluzinha, é impossível, é insustentável. Ninguém consegue trabalhar 14, 16 horas sem tomar um negocinho, entendeu? Impossível. Não existe esse super-herói, tá? Possível. Você pode conseguir durante 3, 4, 5 anos. Quando bate para 10, 15, 20 anos de carreira, ou você toma um remedinho, ou você medicaliza esse processo, ou é impossível. Nós não fomos configurados para. Não fomos configurados para. Nosso corpo não foi configurado para. Não foi configurado para ficar em pé esse tempo todo, sentado esse tempo todo. Eu vou ter que chamar sobre o assunto. Manda. Na classe dos caminhoneiros, por exemplo. Ah, Você tá ligado? ah. Mas, tipo, quem é caminhoneiro, geralmente? Quem é caminhoneiro Ah, aqui? aí, aí, tipo, a galera que transporta verdura, por exemplo. Os caras geralmente tomam rebite para poder adiantar a viagem para não perder a verdura, entendeu? Perder o frete. E consegue conhecer o que acontece no café. Acidente pra caralho, pô. Porque ele toma a rebite, né? Rebite. Ele. Tá. O princípio ativo. Ele toma. Porque assim, o Red Bull é Miguel, né? Não. Não é Miguel, não. Ele, tipo, é uma consequência. É tipo um estômago a menos que você vai ter, né? Na tua vida. Vai fuder com o teu estômago, só isso. Não, me deixa ligado. Não deixa é açúcar, você sabe, né? Se tu tomar um copo com 2 sachês de açúcar, dá no mesmo. Enfim, aí toma o rebite e fica aqui, ó. Uou, caralho! Né? Bem parecido, por exemplo, só que o efeito rebote é absurdamente perigoso, pô. Porra, passou efeito, fudeu. É 3 vezes pior o cansaço. Vai, na época, essas vezes tu tomar mesmo. É, pô. Senão tu tá fora. A empresa aconselha, né? Ela dá, ela oferece. Puta que pariu, tá entendendo, velho? Loucura. Loucura. Teu pai trabalhou quanto tempo, velho, aqui? Cacete. Puta que pariu. Não tem costa, não tem coluna. O cervical dele já foi pro caralho. Não, beleza. Calo aqui, né? Foda, difícil pra caralho. Não, não, tem uma galera que tá aqui. Eu dirijo pra caralho. Deixa eu te dar uma marcha. Só pisar no acelerador, todo mundo consegue, porra. É. Sem ar-condicionado, puta que pariu, velho. Olha, só aproveitando a história. Tem nada a ver com o tema, foda-se. Só pra aproveitar. Calma, só pra aproveitar. Fui, eu gosto muito de pegar a estrada, não caminhão, tá? Carro, conforto, automático. Aí eu tava em São Paulo com a Larissa. Meu irmão, a Larissa fica puta com essas minhas ideias, velho. Putaça. Cheguei para ela e falei: Ei, São Paulo, a gente tem que ir pra onde mesmo? Petrópolis, Rio de Janeiro? A pista, estrada lisinha. Não, pedágio, tudo perfeito, pô. Vou alugar o carro, fechou? Ela, menino, vamos pegar um busão. Porra, reclina, tu dorme, mantinha. Hã? Classe executiva, bora, pô. Aí eu falei,
mas é a oportunidade de conhecer os arredores. Dizer assim, eita, que legal isso na estrada. Paremos? Paremos. Porra, eu aqui no busão. Ah, motor! Para que eu vou tirar uma foto. Tá nem ouvindo, né? Tá dormindo. Tá de rebite, pô. Aí ela falou, tá, tudo bem, vamos. Meu irmão, parece coisa... E bom, você vai entender. Peguei aqui a rua, dobrei, pum, estrada. Ah, chuva, toró. Cada vez pior, cada vez pior. Mas muita chuva, muita chuva. Meu Deus, notícias. São Paulo, já era, água. Rio de Janeiro, pão, água. E eu aqui na estrada, que merda. Tá que pariu, velho. A viagem era para ser 7 horas. 12. Marissa. Falei, massa, né, velho? Véi, que experiência top! Vamos parar pra fazer um lanche? Bora! Salvações, velho. Não, velho. Velho, é uma estratégia, né? Pô, alimento, você já dá uma quebrada. Cafezinho, quentinho, papapá, com as besteiras. Pô, que legal. Volta, chuva. É, eu tô adorando, sabia? Depois que a gente chegou lá. Tarde para um caralho. A moça lá da pousada, minha gente, que foi? Que aconteceu? Se perderam, foi. A gente foi, moça. Choveu muito também, isso aqui, perigoso, né? Ela soube que morreu 2 arquitetos aí. Eu falei, como é a história, mano? Não, teve morte já nessa chuva aí, isso aqui é a Larissa. É no outro dia, só para fechar a ideia do caminhoneiro, tá? A Rua da Porta. Aí acordamos, o cara que cuidava da pousada era esse caminhoneiro. E aí ele começou a explicar que é um fato curioso e relevante para o tema, tá? Mas eu queria contar. Aí ele chegou e falou: Vocês vieram à noite naquela chuva? Aí eu falei: Aham, eu adoro estrada. Ele falou: "Pai, pai." Na hora que eu falei, ficou ridículo desse jeito mesmo. Eu também percebi. Falei: É porque eu adoro estrada. Aí ele: O ônibus chega rapidinho por aqui. Não precisava ter vindo de carro. 5, 6 horinhas, no máximo 7, estava aqui tranquilo. Falei, não, mas eu gosto mesmo assim de mim. Ele falou, não, não, é por outra razão. Essa pista aqui é um problema, pô. Todo mês é um acidente, pô. É uma carreta que arrasta 2, 3 carros. É morte que só a peste. Eu falei, pô, mas aí também, pô, caminhoneiro não conhece o freio, não? Achando que. Achando que a C3 estava lá em cima, né? Falei, não, esse desdobramento aqui vai ser foda, pô. É, mas é. O piadista, né? O piadista, o idiota, né? Porque ele não sabe o freio, não conhece o freio, né? Aí ele, não é por isso não. Bem diplomático, né? Não, não é por isso não, senhor. É porque é o seguinte, quando você está com carregamento, depois eu percebi que é muito mais ridículo do que eu pensei a minha frase. Quando você está com carregamento, ele pesa toneladas. No momento, é física, tá? Muito batinho aqui. The best, física the best agora. No momento em que você freia, o carregamento todo vai para frente do carro, pô. Estamos falando de toneladas em cima do motorista. Aí ele tem uma escolha. Ou ele se mata ou mata você. Chuta aqui que ele vai escolher. Ah, eu falei, a piada dele ficou muito mais legal, velho. Muito mais legal, muito mais legal. Ele falou, é por isso que as pessoas morrem, pô. Aí ele explicou, o casal de arquitetos que morreu na estrada ontem à noite, bem próximo do horário que você estava na estrada, eles invadiram a pista achando que o caminhão ia frear para atrasar e dar tempo. Não, ele não vai frear. Inclusive, a recomendação é não freie. Passe por cima. Não tem, pô. Não tem, não tem, não tem. Então, meus amores, tá? Meus amores, uma galera que vai dirigir, certo? Na vida.
Tá na estrada, não faça merda, tá? Anda certinho. Saiu da pista, quer voltar? Quando tiver vazia. Ah, mas tá demorando. Espera, pô. Quando a pista estiver vazia, você, upa, e vai-se embora. Não fique esperando o caminhão frear, pelo amor de Deus, que ele não vai frear. Ele vai levar pra cima, velho. Ele não tá nem aí pra ninguém. Ele quer salvar a mercadoria dele e a vida dele, pô. Beleza? Não para na hora. Tempo de frenagem é muito longo, pô. Demora muito, pô. Ei, diga pra vida, né? Loucura, pô. Os caras. Incêndio. Ô, quebra-mola. Ó, quebra-mola. É bem isso mesmo. Tá que pariu, meu irmão. Ah, deixa. Gente, entendemos? Tá. Proposta de intervenção. Boas. Proposta de intervenção. Olha, lembrando que temos aulinha hoje, 8 horas, tá? Ao vivaço. Pra quê? Corrigir redação. Espelhos do Enem, tá bom? Vai ficar salvo pra vocês. Acabou a aula, dou uma editadazinha, pô, e coloco no livro 6, tá? Hum? Bruninho, você pode colocar a câmera mais para esquerda do quadro? Mexer aqui, sorry. Bem, alguém falou sobre o jogo. Alguém falou sobre o jogo. Vê se vocês conhecem, tá? Guilherme falou sobre o jogo We Happy Few, alguma coisa assim. Não? Conhece? Não? Não. Bem interessante. Sobre essa ideia da droga da felicidade e tal. É sério? Dudu, presta atenção. Boas. Leia a proposta de intervenção, por favor. Digitalização das aulas da vida. Desenvolva a formação de profissionais de saúde com comunidade, comunitária, como meio da ação. O programa deve Rapidão. Até agora, quantos elementos tem? Um, agente. Um, parceria. Dois, programa nacional. Esse quezinho aqui, oração adjetiva para o 2, vale como detalhamento? Não. Então, continua sendo o 2, apenas 2. Desde 2019, essa oração adjetiva para ação não conta como detalhamento, certo? Boas, como meio de ação, não é isso? Nem gosto disso aqui, tá? Dá para entender que é um meio, obviamente. Mas qual é a frase que deixa muito mais claro? Por meio de. Aí tu pode colocar já seguindo, vírgula por meio de, ou por meio de. Ou se você colocar um ponto, qual é a minha recomendação? Essa ação deverá ocorrer por meio de. Então, por favor, velho, faz o que. Meu irmão, proposta de intervenção, a gente não pode inventar muito, não. A galera é muito burra corrigindo proposta de intervenção. Juro a vocês. Muito burra. Tem professor que tira, tem corretor que tira por conta de detalhamento do agente. Não, tá no manual, pô. Pode detalhar o agente. Foda, pô. Não, tem a palavra meio. Ah, mas não tem um conectivo por meio de. Véi, pra gente se precaver, é melhor fazer. Deve ocorrer por meio de. Ok. Boas, continua. manter uma cultura da flexibilidade. Paralelamente, o Ministério da Educação deve implementar uma política de educação nas escolas públicas, com apoio de psicólogos e assistentes sociais. Essas são vistas viais para a exceção do e acolhimento em receber imediato à educação.
com essas medidas adequadas, será possível desnaturalizar o uso excessivo de medicamentos que promoveram sociedade mais saudável e consciente sobre vulnerabilidades. Vamos lá. Problema. Problema. Rapidinho, viu?